Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja sempre bem-vindo ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, terceiro domingo da Páscoa, no ano C, e nós vamos meditar um pouco sobre os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Então, domingo da Páscoa, vamos ver aí a Igreja, depois da ressurreição, começando a florir. E o Evangelho de hoje, que é tirado de São João, no capítulo 21, do 1 ao 19, vai mostrar claramente para nós Jesus entregando a sua autoridade a Pedro. Jesus entregando a sua autoridade de pastor a Pedro. Escolheu Pedro e entrega a Pedro a sua autoridade. Também nós vamos ver Pedro imbuído dessa autoridade, falando entre os demais apóstolos, dizendo aos anciãos do povo que é necessário obedecer a Deus e não aos homens. E aí nós podemos contemplar juntos a liturgia do céu que se une com a liturgia da terra para celebrar o Cordeiro imolado. Então vamos lá. Livro de São João, Evangelho segundo São João, capítulo 21, do 1 ao 19. É dito o seguinte: naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos de Jesus, provavelmente os discípulos de Emaús, Cleofas e outro. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Pedro desanimado, com a morte de Cristo, sem saber o que fazer, pois tinha sido tirado de sua vida antiga, a pescaria, disse a eles: eu vou pescar. Eles também na mesma, entre aspas, vibe, na mesma situação, eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então veja, eles passaram a noite inteira e não pescaram nada. Aqui já significa dizer que sem Jesus a nossa pescaria é inútil, é em vão. Sem Jesus, o nosso trabalho, por mais que nós nos esforcemos a ponto de trabalhar a noite inteira, nós trabalharemos em vão. Jesus estava de pé na margem, mas eles não reconheceram Jesus. Por quê? Quando Jesus aparece ressurreto, com o mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria, o mesmo corpo que fez os milagres e prodígios e andou nessa terra, o mesmo corpo que foi morto, o mesmo corpo que foi deposto na sepultura, porém ressurreto, glorificado, com uma natureza totalmente nova daquela que nós conhecemos. Um corpo que não está mais sujeito à lei da gravidade, que não está mais sujeito às necessidades fisiológicas, às necessidades biológicas, às necessidades básicas de comer e beber, mas mesmo assim Jesus come e bebe para mostrar aos discípulos quem ele é. E aí Jesus estava ali, os apóstolos não o reconheceram. De repente Jesus diz: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da grande quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Veja, por obediência à palavra de Jesus, eles lançaram a rede. Tinham passado a noite inteira, não pegaram nada. Mas por obediência à palavra de Jesus, quando Jesus está ordenando, conduzindo, guiando as coisas, tudo floresce. E aí eles pescaram uma grande quantidade de peixe. E João, no tinar, percebe: é o Senhor. Não é uma pessoa qualquer que nos fala, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu. Aqui tem muitos significados. Por exemplo, Pedro estava desprovido da fé.
Pedro estava confiando em si mesmo. Pedro tinha se despido do homem novo que Deus o tinha realizado e tinha feito na vida dele. Então ele tirou a roupa nova, as vestes novas que Jesus havia dado a ele. Ele seria agora pescador de homem. Ele tira esse encargo, esse dom que Deus havia lhe dado em Jesus Cristo e volta para a vida velha. Então ele estava despido de tudo aquilo que Jesus tinha imbuído ele de ser. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não tentarão contra ela, eu te darei a chave do reino dos céus, tudo que tu ligar na terra será ligado nos céus. Olha, Simão, eu vi Satanás pedir para te peneirar como um trigo, mas eu olhei por ti para que a tua fé não desfaleça. Por isso eu te digo, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então tudo isso que Jesus tinha encarregado Pedro de fazer e de ser, né? Jesus disse, tu és Simão, a partir de hoje chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Tudo isso que Jesus modifica na vida de Pedro, por uma, vamos dizer assim, desesperança, deixa tudo de lado e volta para a vida velha. Por isso, ele estava despido. Ele estava sem nada do que Jesus tinha apresentado para ele que ele seria. E de repente, Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Aqui, essa aproximação da outra barca até a barca de Simão Pedro para ajudar a tirar os peixes do mar, a pescar, né? Pescar entre aspas, a recolher, né? Já tinha sido pescado, né? A barca de Pedro já havia pescado, né? A rede de Pedro já havia pescado, mas os vieram. Isso aqui representa a comunhão de todas as igrejas do Oriente, né? A igreja latina, a igreja orientada, guiada, conduzida pelo sumo pontífice, o apóstolo São Pedro e os seus sucessores. As igrejas de outros ritos, maronita, melquita, né? Todos os outros ritos, as outras 23 igrejas chamadas particulares, que estão submissas debaixo da autoridade do Papa, do Pedro, né? Daquele que faz as vezes de Pedro. Essa outra barca, veja, os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes, né? Então, os outros discípulos vieram com a barca, né? Isso aqui representa que os outros discípulos também, as outras barcas, as outras igrejas estão unidas à igreja de Roma. Claro que aqui não se fala diretamente de outras barcas, se fala dos outros discípulos, né, dos outros apóstolos, que eram também patriarcas em outras igrejas, né? E aí, teologicamente, aqui falando, mostrando a primazia de Pedro. Então, na verdade, não estava longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixes em cinza, com peixes em cima, e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Essa rede aqui, meus irmãos, de Pedro, que não se rompe, apesar de estar tão cheia, é a igreja. Representa também a igreja. A rede de Pedro, cheia, não se rompeu. E não se rompe por quê? Porque Pedro é melhor? Não se rompe por quê? Porque a rede que Pedro havia feita era uma rede perfeita. Não se rompe por quê? Porque Pedro era construtor de redes de aço indestrutível, né? Como adamantio, por exemplo, do esqueleto de Wolverine. Não se rompe por uma dádiva, por um dom, por uma graça de Deus. E aí, meus irmãos, continua o Evangelho dizendo, estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vinde comer.
nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. E agora vem Jesus entregando o seu poder, a sua autoridade, o seu pastoreio a Pedro. E negar isso aqui é negar as Escrituras. Negar isso aqui é negar Jesus. Veja, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse o quê? Apacenta os meus cordeiros. Quem eram os cordeiros? Por que Jesus disse apacenta os meus cordeiros primeiramente, e não as minhas ovelhas ou meu rebanho somente? Por que Jesus disse apacenta os meus cordeiros? Jesus estava dizendo apacenta os teus irmãos, apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta os demais que eu chamei no colégio apostólico, apacenta os 12, os 11, né? E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Aqui Jesus já abre, né, para a igreja toda. Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Então respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, reforçando, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou, segue-me. Ou seja, meus irmãos, aqui nós podemos ver nitidamente Jesus que se apresenta aos apóstolos, Jesus que mostra a sua autoridade sobre o rebanho, ele que é o pastor. Leia aí João capítulo 10, você vai ver, eu sou o bom pastor, o próprio Jesus dizendo. E esse Jesus que é o bom pastor, ele entrega, aqui nós podemos ver nitidamente, ele entrega o seu rebanho a Pedro. Jesus que é cabeça invisível agora da igreja, porque não está mais aqui neste mundo, subiu para a glória do Pai. Então Jesus que é cabeça invisível, deixa Pedro como cabeça visível, como guia supremo da sua igreja, como sumo pontífice, né? Ou como vigário de Cristo. Não é vigário de Deus, não assumindo, não tomando o lugar de Cristo como vigário de Deus, mas vigário de Cristo, ou seja, representante de Cristo na terra. Isso aqui ninguém pode negar. E aí, meus irmãos, esse mesmo Pedro, imbuído, cheio do Espírito Santo, já experimentando, né, já depois de experimentar o Espírito Santo que em Pentecostes desce sobre toda a igreja, inclusive sobre Pedro, que era o primeiro da lista. Basta você ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ver que Pedro, no cenáculo, estava lá, existia uma lista dos apóstolos. Eu até peguei aqui a Bíblia, leia aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 12. Mas você pode ver, se você quiser, resumidamente, a partir do versículo 13, mas versículo 12. Então, do Monte das Oliveiras, voltaram a Jerusalém. Esse monte fica à distância de Jerusalém, apenas uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao piso superior, onde eles se alojavam. Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu, Simão o Zelota e Judas de Tiago, todos eles com algumas mulheres, entre elas
Maria, a mãe de Jesus, e seus parentes persistiam unanimemente na oração. Então, eles se reuniram em Pentecostes e você pode ver nitidamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. O primeiro da lista é Pedro. Mas se você pegar o Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 40, você vai ver que André, o irmão de Simão Pedro, encontrou Jesus primeiro que Pedro e depois foi chamar Pedro para dizer: encontramos aquele de quem os profetas falaram. E Jesus, olhando para Pedro, vai dizer, João 1, capítulo 1, versículo 42. Simão, tu chamava-te Simão, agora chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. E é por isso que Jesus edifica a sua igreja sobre o apóstolo Pedro. E aí, meus irmãos, esse mesmo Pedro, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 27, cheio do Espírito Santo, depois que foi preso, levado ao Sinédrio, veja o que é que Pedro vai dizer. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e o apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam. Mas por que diz assim? Por que não disse assim? Então os apóstolos responderam. Porque eles colocam, porque os autores sagrados vão colocar sempre vão colocar Pedro como o primeiro. Pedro como aquele que governa. Pedro como aquele que guia. Pedro como aquele que toma a iniciativa. Por quê? Por quê? Versículo 29. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus. E depois os soltaram. Aqui a graça de Deus é extraordinária. Eles prenderam, açoitaram, mas Deus, na sua providência, fez com que eles o soltassem. E aqui foi o fim para os líderes daquele sinédrio. Soltar os apóstolos, que saíram como? Tristes? Não, veja, os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E aí, meus irmãos, a igreja, ao longo dos séculos, vai celebrando a liturgia celeste aqui na terra. Aquilo que acontece no céu, a adoração ao Cordeiro imolado, é celebrado na Santa Missa, é feito na Santa Missa. Por isso é apresentado para nós, pela mão do padre, do sacerdote: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós podemos ver isso no livro do Apocalipse, hoje, capítulo 5, versos do 11 ao 14. Aqui, esse trechinho do livro do Apocalipse narra exatamente alguns instantes depois de Jesus entrar no céu, de ter ascendido e ter entrado no céu e ter sentado à direita do Pai. Veja, eu, João, vi e ouvi a voz de numerosos anjos que estavam em volta do trono, e dos 7 seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra e no mar,
e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder, para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: Amém. E os anciãos se prostraram e adoraram aquele que vive para sempre. Ou seja, meus irmãos, a liturgia celeste, a adoração que acontece no céu, está unida à adoração que acontece na terra. É por isso que o salmista, no último salmo que nós conhecemos, o Salmo 150, o salmista vai dizer: tudo o que respire, louve ao Senhor. Tudo o que respira, louva ao Senhor. Não é louve, né? Como se eles tivessem a possibilidade de não fazê-lo, mas eles fazem. Tudo o que respira, louva o Senhor. Então, meus amados irmãos, nós podemos simplesmente perceber nitidamente aqui, nessa liturgia deste domingo, que Jesus escolhe um pastor para ficar no seu lugar, pastoreando a sua igreja. Claro que Pedro pastoreia em nome de Jesus. Jesus no céu é quem é o supremo pastor. Jesus é o único e supremo sumo sacerdote. Os pastores aqui na terra, e eu estou falando dos bispos e os sucessores dos apóstolos, claro, os pastores aqui na terra fazem as vezes de Cristo. Fazem aquilo que Cristo faria e está fazendo de lá do céu por meio do seu Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda essa alegria, essa graça de reconhecer verdadeiramente que a igreja una, santa, católica e apostólica é a igreja, a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, onde temos pastores que nos conduzem a Cristo. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.